Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo meu aqui na internet. E a temática de hoje é Doutrinas do Judaísmo. Apesar do obstinado conservadorismo que o judaísmo muitas vezes manifesta em questões de tradição religiosa e uma acentuada rigidez legalista que por longos períodos de tempo marcou seus numerosos livros, a religião judaica é provavelmente a menos dogmática de todas as religiões do mundo. No judaísmo, por exemplo, não se encontram estatutos de fé tão estruturados quanto encontramos no cristianismo. O credo niceno, o credo atanasiano, o mais conhecido credo dos apóstolos, todos compostos nos primeiros séculos da Igreja, e mesmo a Confissão de Augsburgo da Reforma Luterana, os 39 artigos da Igreja Episcopal Anglicana e a Confissão de Westminster dos Calvinistas ou Presbiterianos, de épocas muito posteriores, destinavam-se a manter a autoridade das doutrinas de sua fé, conservando-as precisas e imutáveis. Sem exceção, o objetivo de todas elas era claro: frustrar e silenciar qualquer heresia e não conformidade em potencial. Com relação à religião dos judeus, já as coisas se passavam de maneira diferente. Na verdade, os heréticos e dissidentes eram frequentemente tratados com severidade indevida, até mesmo muitas vezes com desumanidade, conforme comprovam abundantemente os melancólicos anais das seitas judaicas, dos hereges e dos céticos intelectuais. A ameaça da excomunhão, ou que em hebraico chamamos de herem, pairava ameaçadoramente sobre as cabeças dos que tentavam pensar, crer e conduzir segundo os ditames de sua consciência e de acordo com a verdade conforme a entendiam. Durante séculos, a partir da Idade Média, era uma prática muito comum na Europa os rabinos, individualmente ou por vezes um grupo de rabinos, pronunciarem a temida fórmula do anátema contra qualquer pessoa de formação religiosa ou leiga cujas opiniões doutrinárias ou mesmo divergências da observância do ritual tradicional ofendesse sua sensibilidade religiosa. Tais atos de excomunhão, contudo, nunca eram considerados definitivos ou irrevogáveis pelos demais líderes religiosos. Um exemplo clássico disto nos é dado pela experiência de Rambam Maimônides, o mais destacado pensador religioso judeu da era medieval e da época subsequente. As opiniões racionalistas e progressistas que emitiu a respeito de questões de doutrina, tais como a ressurreição e a imortalidade e a natureza da profecia, provocaram forte reação dos grupos fanáticos. Seus pontos de vista eram tão contrários em pontos bastante fundamentais às consagradas crenças tradicionais que durante toda a sua vida e por muitos séculos depois, suas obras foram atacadas e criticadas por certos rabinos simplesmente como heresias. Em alguns lugares, elas foram até objeto de sanção rabínica. Não obstante, a autoridade religiosa de Maimônides continuou incólume para os judeus durante a sua vida e nos séculos que se seguiram. A admiração geral prestada a seu gênio está muito bem ilustrada no encantador dito popular: "De Moisés, nosso mestre, a Moisés Maimônides, não houve Moisés como Moisés." O direito intelectual de divergir, mesmo em doutrinas teológicas primordiais, era tacitamente reconhecido no pensamento judaico já em tempos tão remotos quanto dos sábios do Talmud. Evidentemente, esta liberdade no pensamento não era absolutamente generalizada nem era uniforme. Em vários países, em diferentes épocas históricas, e dependendo também do nível cultural religioso da vida judaica, os que desviavam do dogma teológico estabelecido e da crença doutrinária do mesmo, ou da prática ritual, eram publicamente execrados e duramente punidos. Por exemplo, no século XVII, em Amsterdã, o implacável fundamentalismo religioso que tentava silenciar o livre pensamento com a aplicação da excomunhão levou ao suicídio o cético cientificamente orientado Uriel da Costa e provocou o banimento do destacado filósofo Baruch Spinoza do seio da comunidade judaica. Tomo como exemplo o meu próprio primeiro vídeo de conhecimento judaico divulgado aqui na internet. Se eu residisse em muitos dos guetos medievais europeus do século XVII
e expusesse os estudos que apresentam a Torá como um palimpsesto literário que fora desenvolvido gradativamente ao longo de 5 séculos da história judaica antiga, certamente eu mesmo seria excomungado da comunidade judaica como foi Uriel da Costa. No entanto, é preciso salientar que na maior parte da história do judaísmo, os mestres religiosos eram condicionados à tolerância por seus pontos de vista moderados e humanos, e era grande a relutância em solidificar a corrente de ideias religiosas numa doutrina inalterável ou punir de forma drástica os que dela discordavam. Nas obras rabínicas criadas no decorrer de quase 2 milênios de história, encontra-se farta evidência da existência desse ameno clima religioso na vida judaica. Por exemplo, na Judéia, quando já estava próximo ao fim da sua existência como Estado judaico, tiveram lugar muitas disputas ferrenhas sobre a doutrina religiosa entre os 2 partidos social-religiosos mais poderosos, isto é, os saduceus, conservadores, e os fariseus, liberais. Discordavam quanto à aceitação de doutrinas teológicas tão fundamentais quanto à intervenção da providência divina nos assuntos humanos e da imortalidade do corpo, que resultaria na sua ressurreição escatológica do fim dos dias. Os saduceus eram materialistas céticos, já os fariseus eram adeptos dessas crenças. Da mesma forma, houve intermináveis debates intelectuais na Idade Média, entre os racionalistas e os místicos, nos quais se defrontavam os intérpretes aristotélicos e neoplatônicos do judaísmo, e os tradicionalistas e pietistas antifilosóficos concebiam a religião judaica como um corpo de verdades e leis divinamente reveladas, das quais a Torá era o único repositório. A ausência de um certo credo fixo, de um corpo canônico de ensinamentos doutrinários na religião dos judeus, é talvez a prova mais convincente de seu caráter comparativamente não dogmático. Este fato pode parecer paradoxal quando confrontado com as inúmeras leis e regulamentações que governam a observância dos ritos e cerimônias religiosas entre os judeus da Rússia e da Polônia desde o século XVI. Não será exagero afirmar que desde que o sábio fariseu Hillel ministrou ensinamentos de ética judaica a turmas de fascinados estudantes de Jerusalém, nas primeiras décadas do século I da Era Comum, os mestres rabínicos, que eram todos homens do povo, e portanto interessados na simplificação e polarização do conhecimento religioso, fizeram sucessivas tentativas para reduzir o número avassalador de dogmas e princípios da Torá à sua quinta essência. Era isto, sem dúvida, o que Hillel tinha em mente quando lhe pediram uma condensação epigramática de toda a Torá, o que fizesse tão breve como se estivesse equilibrado num pé só. O mestre da ética respondeu com sua célebre formulação da regra de ouro, que fora adotada por Jesus e ligeiramente modificada uma geração depois. E o que for odioso para você, não faça a seu semelhante. A isto Hillel acrescentava sua própria estimativa surpreendente: o resto da Torá é somente comentário. Nos anos que se seguiram, outros mestres de ética, segundo relata o Talmud, apresentaram suas próprias seleções do que consideravam as doutrinas essenciais da Torá. Ben Zomá escolheu o Shema, a afirmação da unicidade de Deus. Ouve, ó Israel, o Senhor é nosso Deus, o Senhor é um. Citando as palavras do profeta Amós, Simlai escolheu a exortação das Escrituras. Procura por mim e viverás. Nahman preferiu o profeta Abacuque, e o virtuoso viverá por sua fé. Bar Kappara perguntava retoricamente: qual a passagem que contém a essência de toda a Torá? E respondia a sua própria pergunta: aquele em que se lê nos provérbios: por todos os seus meios aceitam, e ele aplainará o seu caminho. A escolha mais apreciada pelos judeus de épocas posteriores era também a mais breve, a de Rabi Akiva ben Yosef: ama a seu próximo como a ti mesmo. Alguns princípios da crença religiosa, porém, se cristalizaram ao longo dos séculos e até a Era Moderna eram universalmente aceitos pelos judeus como fundamentais e incontestáveis. Foi Rambam Maimônides
quem se propôs a difícil tarefa de selecionar, formular e codificar estes princípios na esperança de compensar, de certa forma, as quase irresistíveis pressões, inclusive ameaça de morte, que eram exercidas sobre os judeus de sua época para forçá-los à conversão ao cristianismo e ao maometanismo. Ele desejava que esse abreviado código dos 13 artigos servisse como um guia para os perplexos e para aqueles judeus confusos ou periglitantes ante os argumentos da igreja e da mesquita, tentados à apostasia de sua própria fé, fosse ele uma reafirmação das crenças de seu próprio povo. Pode-se perfeitamente dizer que são a expressão mais próxima de um credo definido da religião judaica. Creio firmemente que o Criador, abençoado seja o seu nome, é tanto o Criador quanto o governante de todos os seres criados, e que somente Ele fez, faz e fará todas as obras da natureza. Creio firmemente que o Criador, abençoado seja o seu nome, é um e nenhuma unidade é como a dele, sob nenhuma forma, e que somente Ele é nosso Deus, que foi, é e sempre será. Creio firmemente que o Criador, abençoado seja o seu nome, não é corpóreo e que nenhuma relação corpórea a Ele se aplica, e que nada existe que se assemelhe a Ele. Creio firmemente que o Criador, abençoado seja o seu nome, é o único que merece ser adorado e que nenhum outro ser é digno de nosso culto. Creio firmemente que todas as palavras dos profetas são verdadeiras. Creio firmemente que a profecia de Moisés, nosso mestre, era verdadeira e que ele foi o mais importante dos profetas, tanto dos que o precederam quanto dos que se seguiram a ele. Creio firmemente que a lei que possuímos agora é a mesma que foi dada a Moisés, nosso mestre. Creio firmemente que essa lei não será modificada e que não haverá outra lei dada pelo Criador, abençoado seja o seu nome. Creio firmemente que o Criador, abençoado seja o seu nome, conhece todas as ações dos homens e todos os seus pensamentos, pois que está escrito, aquele que moldou os corações de todos eles, que observou todas as suas obras. Creio firmemente que o Criador, abençoado seja ele, recompensa aos que cumprem os seus mandamentos e castiga aos que transgridem. Creio firmemente na vinda do Messias e, embora ele possa demorar, espero diariamente pela sua vinda. Creio firmemente que haverá uma ressurreição dos mortos numa hora que apraza ao Criador, abençoado seja o seu nome, e exaltada a sua memória para todo o sempre. Em meados do século XIV, o poeta litúrgico de Roma, Daniel ben Yehudá, parafraseou em versos hebraicos os 13 artigos de Maimônides. A aceitação por parte do povo do poema Igdal foi tão imediata que ele foi incluído em todos os livros de oração para a festa, tanto entre os Askenazim quanto os Separadim. Também foi musicado diversas vezes e tornou-se um dos hinos mais nobres da liturgia na sinagoga. יגדל אלוהים חי וישתבח נמצא וינתן מציאותו אחד בן יחיד כייחודו נעלם וגם אין סוף לאחדותו אין לו דמות הגוף ואינו גוף לא נערוך אליו קדושתו. É importante salientar que, independente das filosofias às quais os judeus pertencem, seja esta ortodoxa, conservadora ou reformista, nunca houve na história do pensamento judaico determinadas crenças fundamentais especificamente cristãs, como a necessidade de aceitar um sacrifício humano para a remissão dos pecados, ou a crença especificamente maometana, como a aceitação da autenticidade profética de Maomé. Infelizmente, em nossos dias, há muitas denominações cristãs que, na busca de agregar e converter judeus não instruídos em seu meio, apresentam uma visão completamente distorcida da história do cristianismo, considerando este como uma filosofia judaica autêntica até o século III e IV, antes do imperador Constantino convocar o Concílio de Nicéia.
absolutamente nada poderia estar mais distante das evidências históricas. Observamos claramente nos escritos patrísticos de Inácio de Antioquia, do início do século II, que os cristãos já se tornavam um grupo à parte do judaísmo quando diz em sua epístola aos Magnésios: se ainda vivemos segundo a lei, admitimos que não recebemos a graça. Aqueles que viviam na antiga ordem das coisas chegaram à nova esperança e não observam mais o sábado, mas o dia do Senhor. Contudo, tornando-nos seus discípulos, abraçamos a vida segundo o cristianismo. Quem é chamado com um nome diferente desse não é de Deus. É humanamente impossível falar de Jesus Cristo e praticar o judaísmo. Não foi o cristianismo que acreditou no judaísmo, e sim o judaísmo no cristianismo. E também temos as fortes evidências da epístola do cristão Diogneto, escrita ao final do século II, que nos diz: os cristãos não adoram a Deus à maneira dos judeus. Eles erram quando lhe prestam culto semelhante aos pagãos. Realizam algo que é parecido com loucura e não um ato de culto. O escrúpulo deles a respeito de certos alimentos, sua superstição sobre os sábados, seu orgulho da circuncisão, seu fingimento com jejuns e novilhado, coisas todas ridículas que não merecem nenhuma consideração. Além disto, os poucos judeus que pertenceram ao círculo de Jesus de Nazaré, conhecidos como nazarenos ou ebionitas, não aceitavam nem mesmo o apostolado de Paulo, como vemos claramente nos escritos do historiador Eusébio de Cesareia. Eles o consideravam um homem simples e comum, justificado apenas por seus progressos na virtude e seu nascimento de Maria por geração natural. Entre eles, a observância da lei era totalmente necessária. Estes, de fato, por um lado, pensavam que todas as epístolas dos apóstolos deveriam ser rejeitadas, chamando-o apóstata da lei. Logo, podemos inferir que nos primeiros momentos do cristianismo, quando este ainda era parte do judaísmo, não existia ao menos a crença no sacrifício expiatório de Jesus de Nazaré. O historiador protestante do cristianismo primitivo, Morton Esling, observa que o cristianismo era filho do judaísmo, que em 20 anos tornou-se um culto gentil. Adotou novas concepções, adquiriu um caráter inteiramente diverso, emprestado de todos com quem entrava em contato. Logo, se você internauta que está acompanhando este vídeo, atualmente se encontra em alguma comunidade que se diz judaica, não se deixe enganar pensando-se ser judeu. Esta comunidade é substancialmente uma religião cristã. Obrigado por acompanharem mais este vídeo. Até a próxima. Lehi Traot.